Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. Aqui em Cayey, Porto Rico. Aqui em Cayey, Porto Rico, e aqueles também que estão pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 nos diversos países. Hoje, domingo 12 de outubro deste ano de 2025. Na mensagem, eu fiquei sozinho. Aí o Dr. William Soto nos diz da seguinte forma nesta mensagem. Disse literalmente ou fisicamente, tem que ser feito tudo aquilo que foi visto na visão da carpa, da tenda, se literalmente tem que ser feito isso, então temos que fazer os preparativos ou nos preparar, se é que cremos ou esperamos e desejamos que Deus também cumpra entre nós fisicamente estas coisas. Isso foi em 1979. Se não, então esperamos que o Benjamim da família, quando apareça ou aparecer, busque o lugar onde Deus tenha assinalado para fazer essas coisas que foram vistas na visão da carpa, da tenda. Então, haverá um povo que preparará para ele todas essas coisas da forma em que devem ser preparadas ou feitas. Portanto, nós estamos conscientes ou temos consciência que fisicamente se há de cumprir tudo isso que foi visto, ou seja, o cumprimento da visão da carpa, então haverá um lugar que preencherá esses pré-requisitos e existirá um povo que trabalhará para que tudo isso esteja ordenado. E quando esteja tudo em ordem ou ordenado, o problema não será nosso. O problema ou a questão será uma questão de Deus, um assunto de Deus, de como é que Ele vai fazer tudo isso para que seja visto o que foi visto. Ou seja, que tudo vai ser feito, vai se realizar e tudo vai desembocar ou concluir com todos os preparativos, com tudo que se está fazendo, vai desembocar ou concluir-se nessa visão que foi mostrada para o reverendo William Branham. Mas a parte natural, a parte física que foi vista, a parte que poderia ser palpável se pegar uma carpa, uma tenda, pois quem tem que fazer isso são seres humanos, coisas de madeira, coisas de concreto, ou coisas aqui da terra. De madeira? Porque na visão da carpa tinha um lugar de madeira. E de concreto ou de cimento, vejam, o piso, o púlpito, essa área aí do púlpito, as colunas, e também tem ferro e tem lona, ou seja, que tem de tudo. E isso, quem tem que fazer isso são os seres humanos. A parte espiritual, as coisas espirituais que foram feitas e os milagres, pois isso cabe ou toca a Deus. É a parte de Deus. Assim que, onde quer que for, ou seja, então Deus a fará. Aí Ele enviará o Benjamim. Aí ele terá esse último da família dos profetas. Onde terá o último? O Benjamim dos profetas, no cumprimento da visão da carpa, da tenda. Aí estará o último profeta mensageiro, e é um mensageiro dispensacional. E ele, mesmo que ele saiba que é o último e que possa dizer que ele ficou sozinho ou só, ele saberá para que ele ficou, para o que ele ficou. Isso nós já vimos em vários estudos, já vimos isso, de ensinamento que tivemos, onde esse último mensageiro, ele está consciente ou tem consciência do porquê ele ficou. E ele pode dizer ou falar, eu fiquei só, mas ele não está só, porque sabemos que a coluna de fogo, o pilar de fogo que acompanhava Moisés na libertação do povo hebreu, quem os introduziu depois com Josué à terra prometida, que esteve no meio ou entre os profetas, aquele que esteve no meio do povo hebreu lá, velado e revelado, encarnado na pessoa de Jesus. E depois nós vimos essa coluna de fogo no meio da igreja nas eras, e depois manifestado no sétimo anjo mensageiro, e ele disse que esse Espírito Santo, ou seja, a coluna de fogo,
que esteve no meio dessa era e também de todas as eras, quando ela fosse encarnada, então aí se realizaria, se faria essa coroação. E diz, então o coroaremos como Rei de Reis. Ele diz, porque nessa última manifestação é onde a coluna de fogo, o pilar de fogo, estaria realizando, fazendo essa mudança de dispensação, onde estaria introduzindo, dando, em primeiro lugar, dando por finalizada a dispensação da graça acabada e dando as boas-vindas à dispensação do reino. E não estaria sozinho. Humanamente, pois, olhem, o seu precursor se foi, partiu, também se foi esse anjo que nos trouxe as boas novas ou notícias, e já no finalzinho, ele poderá dizer, eu fiquei só, mas ele não ficou só, senão que, humanamente falando, a gente pode dizer ou falar que ele está junto com o povo escolhido de Deus para chegar à meta. Portanto, não está sozinho, está com os escolhidos de Deus, e ele saberá o porquê, o motivo dele ter ficado. Agora vejam, uma das coisas mais importantes, e podemos dizer a mais importante de todas, ele ficou pelos escolhidos, ele ficou por causa da igreja noiva para levá-la para a ceia das bodas do Cordeiro. E aí cumpre-se plenamente, eu não posso ir me apresentar sozinho à ceia das bodas do Cordeiro. Esse instrumento tem que ir junto com os escolhidos, mas sabem, os escolhidos sabem, conhecem que existe umas etapas ou fases e tem um programa divino que vai se realizar já no finalzinho, nesses dias onde tem uma série de acontecimentos que vão acontecer, mas não fique preocupado com isso, ele não terá pressa para ir embora ou partir. Bem melhor, Deus através dele terá paciência com os escolhidos de Deus, para que estejam preparados para receber todas as bênçãos, porque ele vem com bênçãos, diz o irmão Brana, bênçãos em uma mão e maldição na outra mão, diz o irmão Brana, porque vejam vocês que na sua segunda vinda, ao vir ou chegar como juiz, então o juiz vingará tudo aquilo que foi feito contra, não apenas, não tão só da igreja, mas também contra o povo hebreu, do filho primogênito de Deus como nação. Portanto, para os escolhidos de Deus, e esse último mensageiro estarão unidos neste tempo final, onde ele, mesmo que diga eu fiquei sozinho, ele está fazendo referência aos profetas que Deus enviou. E o último, ora, esse quem pode dizer isso, eu fiquei sozinho, nenhum dos outros mensageiros que vieram ou chegaram pôde falar isso ou assim, porque eles já não estão aqui. Tem que chegar um no final que diga, eu fiquei sozinho, e possa dizer tal como Elias em algum momento, e buscam-me para tirar a minha vida, porque assim aconteceu no ministério de Elias o Tisbita, ou Elias Tisbita. Agora vejam aqui, e ele, mesmo que ele saiba que é o último e possa falar que ele ficou sozinho ou só, ele saberá para o que ele ficou ou para que ele ficou, e estará aproveitando bem o tempo com os escolhidos de Deus, trazendo-lhes um ensinamento, trazendo-lhes essa fé de rápido, porque isto não volta a se repetir. Podemos dizer, isso aqui não volta. Essa etapa e esse tempo é única, não vai voltar, o povo de Deus não vai voltar a ter uma experiência igual a esta. O que não se aproveitou, não foi aproveitado nesse tempo, não vai voltar, não vai acontecer em outro tempo mais lá na frente, não vai ser ou acontecer isso. Esperamos que não tenha motivo para que se vá, para que fuja ou vá fugir. Agora vejam, é porque tudo que vai estar acontecendo nos últimos dias será algo muito, muito difícil, mas vejam vocês, Deus lhe dará forças, tal como disse para Josué, apenas eu te peço que tu te esforces e que sejas muito valente. E quando se fala assim, muito valente, é porque virão momentos muito difíceis,
onde esse último profeta, o Benjamim dos profetas, passará por momentos muito difíceis, porque vejam, ao comer-se esse título de propriedade, é amargo na sua boca, mas no ventre é doce na sua boca, corrigindo, é doce na sua boca, mas no ventre é amargo. Vejam, por todas as perseguições, as lutas que tem e que continuará tendo, porque até que não seja cumprido tudo aquilo que foi mostrado nas Sagradas Escrituras e muito mais no livro do Apocalipse, e pelas mensagens e pelas visões e sonhos no tempo do irmão Branham, até que não se cumpra tudo isso, pois não pode dizer ou falar, eu já passei por essa última prova. Já não vão mais vir ou chegar nestes corpos terrenos, não vão vir aflições, perseguições, críticas e batalhas ou lutas, senão que já até esse momento já então terminam todos esses goles amargos que esse instrumento estará passando ou suportando. E esperamos que ele não tenha motivos para que vá fugir ou saia fugindo. Vejam, ele tinha oportunidade de ir, de partir e não se foi. Bem melhor, ele ficou. E qualquer um poderia dizer, mas que oportunidade ele expressou aí, ele poderia ter ido embora, se ele pudesse, ele teve a oportunidade de ir, teria ido, mas vejam, o amor de Deus foi expresso ou expressado aí, mesmo que muitos digam, mas olha o que ele está falando, este aí falando essa coisa aqui para se vangloriar, se jactar, isso não é assim desse jeito. Houve ou aconteceu, esse momento de decisão aconteceu. Ele não fugiu, senão que ele enfrentou a responsabilidade e disse, faça-se conforme a tua palavra, a tua vontade. Portanto, aqui estamos e continuaremos adiante, em frente, até chegar na meta. E não fiquem preocupados que não vai ter motivos para ir embora, partir. Nenhum escolhido de Deus vai dar motivo para ir. Vocês sabem por quê? Porque é por esse escolhido que ele veio. Portanto, uns com os outros, nós temos paciência, nós amamos uns aos outros, nós nos ajudamos, nós damos a mão e animamos uns aos outros para seguir adiante, em frente, preparando-nos para ir embora daqui. Porque não nos iremos ou não iremos embora deste planeta Terra até que esse último escolhido esteja pronto, preparado. Não vai retornar e para que vá dizer, pois ainda me restam uns dias, me deixa eu fazer isto por aqui ou por lá. Não, bem melhor pensar ou pensando que na transformação é nesse mesmo dia que você está vivendo e sempre estar prontos, preparados, com as maletas feitas na mão para ir embora, partir, ou seja, como quando nas viagens a gente ficava nos lugares onde no outro dia se tinha que viajar e nós chegávamos talvez tarde pela noite e na manhã tinha que madrugar pela manhã. E, para estar prontos, nós deixávamos as maletas prontas, preparadas. Eu era um desses que, já nessa hora, porque eu preparava a maleta pelas 11, 12 horas da noite, eu me banhava, me vestia, e eu ficava deitado na cama, sem os sapatos, deitado na cama para as 3 da manhã, mais ou menos por aí, tinha que ficar de pé, então levantar-se, já pronto, e eu colocava a gravata, o paletó e vamos embora. Mas às vezes, como tão rápido ele falava, tu te aprontaste, é que eu já estava pronto horas antes de dormir, eu estava deitado sem me mexer muito para que a calça comprida não amassasse, a camisa não amassasse, e assim estar pronto para sair na viagem. Ou seja, sempre nós temos que ter tudo preparado, pronto, para que quando acontecer esse momento da ressurreição, estar preparados. Mas vejam, ele não terá motivo para partir, ir embora.
bem melhor, o motivo, ele terá motivo para ficar com os escolhidos. E isso sim que é um bom motivo, uma boa causa para que esse amigo fique com seus amigos e espere. E a gente espere um aos outros, nos preparando para esse momento glorioso da transformação. Agora diz, esperamos que não tenha motivos para que vá fugir ou fugindo, senão que ele tenha muito mais motivos para permanecer ou ficar fiel e firme no ministério que lhe coube para o tempo do fim. Que Deus o ajude e lhe dê forças para que ele permaneça fiel e firme, ou seja, nessa parte do ministério que permaneça fiel a Deus e firme em tudo aquilo que lhe coube nessa obra de reclamação. Diz, continua dizendo, esperamos que todos unidos façamos o melhor que saibamos fazer ou possamos fazer para que sempre se tenha uma boa harmonia em todo o trabalho e a colheita não se perca, senão que todo o fruto seja recolhido desse último ministério, e essa é a pesca que o reverendo William Branham desejava ter e fazer, porque esses são os 153 peixes, ou seja, representados nos 153 peixes. E isso, ele falou disso aí na página 12 e 13, por aí, onde ele nos fala da visão da carpa e mostrou-lhe esse lago, e o anjo lhe disse, eu vou te ensinar a pescar. Ou seja, que tem uma forma, tem um jeito, uma maneira para pescar nas diversas etapas, e na terceira etapa tem uma forma, tem um jeito para pescar esses peixes que são os escolhidos tanto da igreja noiva como do povo hebreu. Diz, porque para recolher um fruto grande, um grande fruto, é que Deus prometeu enviá-lo. Enviar o Benjamim dos profetas. Lembrem-se que se não aparecesse Benjamim entre os gentios, não haveria alimento para Israel. Morreriam de fome. Sem o aparecimento desse último profeta mensageiro, o povo de Deus neste tempo final morreria, espiritualmente falando, morreria e não receberia a fé de rapto. Eles então estariam com essa fome espiritual. Agora, olhem o que ele nos fala no livro das Eras. No editado, aqui o reverendo William Branham aqui nos diz, desde a página 34 diz, mas notem outra revelação gloriosa nesta tipificação de José, o espelho de José. Enquanto ele estava no Egito, lhe foi dada uma noiva gentia, e na união com ela teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E escreve Cristo, escreve José, e escreve Manassés Israel também. Na esquerda, José pediu a seu pai que abençoasse os 2 meninos e colocou na frente de Jacó. Ele os colocou na frente de Jacó, os pôs na frente de Jacó para que Manassés estivesse à direita de Jacó e Efraim à sua esquerda. E quando Jacó estava a ponto de abençoá-los, ele cruzou as suas mãos, colocou a mão direita sobre o menor. José clamou, não é assim, meu pai, este aqui é o primogênito na tua direita. Mas Jacó disse, Deus cruzou minhas mãos. Aqui, a tipologia, o tipo, vemos que a bênção que pertencia ao primogênito, o judeu, foi dada para o menor, o gentil, através da cruz ou pela cruz, mãos cruzadas do Senhor Jesus Cristo. A bênção vem através ou pela cruz. Aqui, neste outro livro, em cima desse primeiro parágrafo onde diz, notem, outra revelação aí onde nós começamos lendo, aí em cima ele escreve, Efraim um risco gentios, Manassés um risco 144 mil judeus. E em cima aqui no parágrafo onde diz, aqui na tipologia vemos que a bênção que pertencia ao primogênito judeu, e escreve aí em cima dessa oração, também tipo de americanos.
tipo de americanos. E foi dada ao menor, o gentil, e escreve hispanos. E aí na esquerda desse parágrafo, o último que nós lemos, ele escreve do lado esquerdo para cima, a bênção da primogenitura. Agora, continua dizendo, Cristo nos redimiu, começa a ler essa escritura, Cristo nos redimiu da maldição, da lei, feito por nós, maldição ou maldito, porque está escrito, maldito, maldito qualquer um que é dependurado no madeiro, para que a bênção de Abraão fosse sobre os gentios em Cristo Jesus, para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Gálatas do 3, 13 ao 14. Gálatas 3, 13 ao 14. Aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. A bênção de Abraão veio através da cruz para os gentios. Os judeus rejeitaram a cruz. Portanto, Jesus recebeu a noiva gentia. E aí do lado esquerdo escreve Efraim. Agora vamos passar um momento aqui, olhem, no livro de citações. Parágrafo ou página 46. Página 46 do parágrafo 339. Diz, agora 1914 o mundo foi para a guerra e nunca estiveram em paz desde esse tempo, constantemente oscilando dentro de um lado para o outro, e ainda estão fazendo a mesma coisa, todavia. E o que é que eles estão fazendo? Detendo, parando. Ó Deus, tem misericórdia. Parando essa grande coisa que eu vi na visão. A coisa inteira chegou à destruição, em destruição. Detendo, parando a atômica, parando as guerras, que não se destruam, até que a coisa venha a destruí-los, até que Israel retorne, volte novamente e se una, retorne e se une, e depois a mensagem irá para Israel, e ela será selada com o selo do Espírito Santo. E escreve em cima a guerra atômica, Apocalipse 7, versículo 1. Página 46 de citações 399. O anjo com o selo de Deus. Escreve. Agora, este é o selo de Deus, o selo de Deus é o Espírito Santo. Agora continua ele dizendo aqui. Agora, voltando para a história de José, encontrando-se com seus irmãos, você lembrará que nem todos os irmãos vieram ao chegar. José sabia disso e ele insistiu para que todos os irmãos aparecessem diante dele. Ou ele não poderia se dar a conhecer diante deles. Finalmente, trouxeram aquele que tinha faltado. Benjamim. Foi o pequeno Benjamim, o irmão de puro sangue, que fez arder a sua alma. E quando nosso José Jesus vem ao povo que guardou os mandamentos de Deus, os quais regressaram para a Palestina, e aí ele anota Palestina, mas nós já conhecemos essas palavras ou terminologias aí, já são conhecidas, sua alma arderá. O pequeno Benjamim representava os 144 mil. Ele escreve do lado direito, Benjamim, os 144 mil israelitas de toda a terra que voltaram para a Palestina para a sua redenção. Aqui, do lado esquerdo escreve para cima, ano do jubileu, ou ano de jubileu. Eles estarão aí prontos para recebê-lo. Quem ele, conhecendo acertadamente, é vida eterna. E eles dirão, este é nosso Deus a quem temos esperado. E então verão aqueles que perfuraram. E escreve do lado direito José, e escreve, este é ele.
E aí eles lhe perguntarão: de onde vêm essas feridas tão terríveis? Como aconteceu? E chorarão e se lamentarão, cada família por si mesma, todos por si mesmos na angústia da sua tristeza. E aí ele escreve, aí em cima escreve, Benjamim, um risco, 144 mil. José, um risco, Jesus, no seu anjo. E também escreve, este é nosso Deus, a quem reticências. Eu tinha dito, a quem estavam esperando, a quem estivemos esperando. E escreve, este é nosso Deus, a quem? Agora continua dizendo, aqui na mensagem que nós estamos lendo, continua dizendo, lembrem-se que se não aparecesse Benjamim entre os gentios, não haveria alimento para Israel, morreriam então de fome. Assim que entendemos essas coisinhas e sempre tiramos essas coisas quando vêm e esperamos que sejam de bênção para todos. Sempre damos essas coisinhas quando elas chegam ou vêm. Agora vimos tudo o que corresponde a esta última mensagem, a qual esteve sendo anunciado, esse mistério esteve sendo anunciado desse selo que é o sétimo selo desde o Gênesis. E agora, neste tempo final, é que foi dado a conhecer e revelado por Ele mesmo, ou seja, por esse último mensageiro que ficou sozinho, mas já sabemos que não está sozinho. Está sozinho como último profeta mensageiro, mas vai falando humanamente, legalmente realmente está com os escolhidos e está com Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Está com o Criador dos céus e da terra. É a coluna de fogo nele com os escolhidos, levando-os rumo em direção à terra prometida do novo corpo. Portanto, não está sozinho. Porém, assim como mensageiros, esse, pois, então é o último, e esse é aquele que o povo hebreu, ou quem o povo hebreu dirá, é este é o nosso Deus, a quem temos esperado. Mas em primeiro lugar a igreja noiva o verá, porque será um membro da igreja do Senhor. É um dos membros da igreja do Senhor, no qual Deus está cumprindo essa promessa da sua vinda nele. Este é o nosso Deus, a quem esperamos. Essa foi a pequena conversa que nós tivemos nesta manhã, uma breve conversa deste domingo 12 de outubro deste ano de 2025. Este é o nosso Deus, a quem esperamos. Que Deus os abençoe e guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e nos preparamos para a atividade das 10 da manhã. Um bom apetite no alimento espiritual e um bom apetite também no alimento físico. Que Deus os abençoe e guarde a todos.